fim de semana foi meio chato, né, Beto? Com a notícia aí do falecimento do Silvio Santos, né? Mas a gente tem que tocar o barco aí. Verdade. Não, houve uma verdadeira overdose, né, de Silvio Santos, merecidamente, né? Todas as Ah, eu achei homenagens, também. Eu, merecidamente. É um dia especial, né, Zé? É um dia atípico. assim, eu comentei até com a minha filha, né? Porque na faixa dos 20 anos de idade, né, Beto? Ela não teve, assim, aquele impacto do Silvio Santos que a gente teve quando criança, quando adolescente, né? Que realmente o Silvio Santos sempre foi muito forte, né? Muito marcante, mas na nossa infância parece que foi mais, né, Beto? Então, eu estava dizendo para ela que as homenagens que estavam sendo feitas aí por quase todos os canais de televisão, principalmente a Globo, né, Beto, que era o maior concorrente do Silvio Santos, eu achei assim, eu falei para ela, é pouco perto daquilo que o Silvio Santos desenvolveu ao longo de toda a sua carreira, né, Beto? Ele foi realmente assim um gênio das comunicações, né, Beto? E considerado por muitos aí o rei da televisão brasileira, né? E muita coisa foi falada que a gente se lembra. Por exemplo, Silvio Santos sempre foi o calcanhar de Aquiles, né, da Rede Globo, ou seja, sempre Sim. foi, ele conduziu a emissora que estava sempre coladinha aí na audiência com a Rede Globo. E eu me lembrei perfeitamente, entre tantas histórias que foram contadas ontem, aquele episódio do Rambo, que ele atrasou, né? Tinha a exibição do filme, mas tinha uma novela lá, o Rock Santeiro, que estava fazendo um sucesso danado. E aí o Silvio Santos colocou na tela. Daqui a pouco a gente passa o Rambo. Eu estava louco para ver o Rambo. Então eu me lembro perfeitamente quando isso aconteceu. Ele tinha essas sacadas, né? Tinha essa sacada, sim, Beto. E eu acho que isso também ajudou a Globo, né, Beto, a sempre estar investindo, tentando ser melhor, porque sabia que se desse bobeira, marcasse alguma bobeira ali, o Silvio Santos passaria a Globo na audiência do Ibope, né? Aconteceu algumas vezes, né, Beto? Principalmente com os programas de auditório, né? Ele sempre procurava ali investir muito dinheiro nisso, nos programas de auditório, e fazia com que a Globo tivesse cada vez mais aí ter que investir, ter que fazer uma programação boa, né, com muitos recursos aí para poder se manter no topo da audiência. Então eu acho que tanto a Globo fez bem para o SBT, como o SBT fez muito bem para a Globo também ao longo de todas Exatamente. essas últimas décadas, né, Beto? Exatamente, né? E uma coisa bacana, né? Vários detalhes da vida do Silvio Santos, né? Que foi um excelente patrão, né? Isso é muito bacana. Tem muita gente arrogante, né, no mundo Isso. que acha que está muito É, acima, né, dos seus colaboradores, dos seus funcionários. E ontem o depoimento dos funcionários foi algo tocante, principalmente aqueles mais simples, né? Que o Silvio Santos sim, fazia questão de cumprimentar todos os funcionários quando chegava no SBT, passava em todos os lugares, etc. E isso é muito bom porque mostra a humanidade e a genialidade dele, né? Que ninguém deve ser superior a sim. ninguém, né, Zé? Isso é muito bom. Sim, e eu vi também, Beto, para corroborar com isso que você está falando, a gente viu muito do Silvio Santos, como você falou, foi um fim de semana aí que todo mundo falou um pouco, né? Eu vi um vídeo, Beto, daquele jornalista, né, Carlos Nascimento, que por muitos anos foi apresentador de programas jornalísticos da Rede Globo, Beto, e você se recorda que ele também foi trabalhar no SBT. E estava indo muito bem lá quando, em um determinado momento, ele teve um câncer, né? E o contrato dele estava vencendo, né? Então ele ficou assim na época muito desesperado, porque ele não poderia continuar trabalhando, porque tinha que tratar do seu câncer, né? E aí ele falou que ele, para surpresa dele, ele recebeu lá em sua casa um funcionário do SBT com um contrato para que ele renovasse por 2 anos, né? E o Silvio mandou dizer: você vai assinar o contrato, vai continuar recebendo seus salários e não vai ter que trabalhar. Você vai se recuperar primeiro, para depois Uhum. retornar ao trabalho. Então isso, Beto, mostra a grandeza dele, né? Realmente nesse aspecto, aspecto humano, né? O Silvio Santos é imbatível, Beto. Sensacional esse gesto, né? Que foi depois declarado aí pelo Carlos Nascimento como uma coisa assim marcante na vida dele. Ele ali num momento de muita dificuldade, né, tendo que tratar o câncer, e o Silvio Santos dando um apoio sensacional, renovando o contrato dele com aumento de salário por mais 2 anos, e ele, né, pôde fazer o tratamento dele. Sensacional.
Existe um termo que a gente usa às vezes, né, Zé, de pessoas que são visionárias, né? O Silvio Santos, sem dúvida nenhuma, foi um visionário, né? Ah, Ele sim, sim, enxergava foi. talento nas pessoas, dava oportunidade, né? Lembrou-se ontem também de como que a Eliana surgiu, né, como apresentadora, né? E Isso. tantas outras, né? Foi muito bacana, realmente um mestre. A gente vai passar a semana inteira falando sobre essas faces do Silvio Santos também, que sem dúvida nenhuma serão reveladas aí ao longo da semana. E eu confesso que eu tomei um susto, porque eu estava chegando em casa, aliás, eu estava chegando em casa não, estava fazendo algumas coisas na cozinha de fora, tem a minha cozinha lá fora, e aí pus a Jovem Pan, gosto sempre de colocar na TV Jovem Pan, e aí até o próprio apresentador ficou embargado ao dar a primeira informação sobre a morte do Silvio Santos. Né? Ele falou, é uma notícia que a gente não queria dar, mas faz parte da profissão, faz parte do ofício, acabou revelando, eu fiquei bastante assustado. E a própria Jovem Pan ficou o dia inteiro falando sobre o Silvio Santos, que ele que era Sim, um sim, ouvinte, né? E teve laços sim. empresariais também com o Grupo Machado de Carvalho lá atrás também. Tá bom, o Zé Antônio, é isso aí. Todas as homenagens serão pequenas e vamos ver e ouvir muito sobre o Silvio Santos ao longo da semana. Que você sabe que a minha avó era fã do Silvio Santos. Olha a longevidade dele. A minha avó Angelina era fã. E Aham. daí minha mãe herdou esse gosto do Silvio Santos também por causa da mãe. E minha mãe também gostava muito dos programas do Silvio Santos, né? Pra você ver a longevidade Com artística dele, né? certeza. Né? Ou seja, né, o SBT está fazendo 43 anos, Beto, e ele antes disso já fez muito sucesso na própria Globo, né? Exato. Ele comprava horário ali aos domingos e fazia o programa ali na Rede Globo, convidado que foi na época pelo Roberto Marinho, que viu nele um potencial enorme, né, Beto? Então, É. o sucesso dele aí é de década. Com 93 anos, ele sempre trabalhando desde jovem, né, e entrando aí no meio da comunicação, realmente os nossos avós já eram fãs do Silvio Santos, né, Beto? Verdade, verdade.